Queridos e amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma honra e um momento maravilhoso estarmos aqui com os irmãos. Sejam bem-vindos ao canal da AD Betel PE. E desta feita, estamos agora introduzindo a nova lição do nosso trimestre de 2019, onde estudaremos o tabernáculo, os símbolos da obra redentora de Cristo. Desde já, gostaríamos de agradecer a Deus por essa rica oportunidade, ao nosso pastor presidente, André Barbosa, que nos concede também a honra de estarmos ministrando juntamente com você, que está participando desta aula. Queridos, eu gostaria de ler uma passagem bíblica no qual é o tema da lição introdutória juntamente com você. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 25, e leremos do verso 1 até o verso 9. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Queridos, a lição de hoje, a lição de número 1, ela é uma lição introdutória, no qual aprenderemos sobre o tabernáculo, sobre uma introdução das diversas lições que virão a seguir. Porém, uma pergunta que eu gostaria de deixar para você: por que estudar o tabernáculo? A resposta de estudarmos sobre o tabernáculo é que o Deus a quem nós servimos é um Deus pessoal. Um Deus que desde a época de Moisés quis habitar no meio do seu povo, quis construir um tabernáculo para estar presente no meio do seu povo. E desde o momento, queridos, que o povo saiu do Egito e que caminhou pelo deserto e que chegou às proximidades do Monte Sinai, ele estava propício ao pecado. Deus deu a lei a Moisés, os seus estatutos, e a partir dali, Deus ele fez uma ordenança a Moisés para que construísse uma casa, um tabernáculo no meio do deserto. E esse tabernáculo, ele tinha como objetivo específico separar o deserto para a habitação da casa de Deus, para que seu povo pudesse adorá-lo, pudesse reverenciá-lo, pudesse estar e sentir a presença de Deus no deserto. Vamos ler uma passagem da parte de Deus. Êxodo 25, versos 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Queridos, esse texto, ele nos chama a atenção, pois o Senhor, ele chama o seu povo para ser participante da construção do tabernáculo. O Senhor, ele quer fazer um trabalho único, um trabalho maravilhoso, um trabalho perfeito, mas ele escolhe o povo para ser participante juntamente com ele. Se você observar o versículo 2, a parte A nos diz assim: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta alçada. Queridos, Deus ele é um Deus pleno, um Deus soberano, um Deus todo-poderoso. Ele poderia muito bem construir o seu templo, o seu tabernáculo, a hora que ele quisesse, sem precisar
da mão dos homens. Mas ele diz a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Eu tenho um projeto para fazer e preciso que vocês se disponham a trabalhar comigo. E Deus entrega a Moisés uma planta para que os homens, os israelitas, eles trabalhassem a fim de construir o tabernáculo com ouro, com prata, com bronze, com púrpura, com linho puro torcido, e tudo isso para a construção da sua habitação, do seu santuário, para que o Deus Todo-Poderoso pudesse estar mais próximo do seu povo, pudesse se comunicar e receber toda a adoração. E encontramos, queridos, nesse texto, pelo menos 3 verdades bíblicas que a lição nos ensina. Primeiro, que Deus, ele é um Deus abençoador e ele conta com o povo de Deus para o seu trabalho. E esse trabalho não é um trabalho forçado. Deus, ele conta com o povo e que ele trabalhe voluntariamente e generosamente, porque o Senhor, ele não pede metal simples, ele não pede um metal barato, ele pede ouro, ele pede prata. E os filhos de Israel, eles entregam isso diante do sacerdote, diante de Moisés, para a construção do tabernáculo de uma forma voluntária e generosa, porque o capítulo 36 de Êxodo, versículo 5, já vem dizendo que essas ofertas, elas passaram daquilo que eles precisavam, irmãos. Então, quando nós olhamos o povo de Israel em meio ao deserto, em meio a uma dificuldade, trazemos para os dias de hoje, para a igreja nos dias de hoje. A igreja, ela é de Deus, ela é do Senhor Jesus Cristo, mas ela conta com os irmãos para a manutenção da sua igreja, para crescimento, para o evangelismo, para a construção de novos templos. E Deus, ele é todo poderoso, ele é o dono do ouro e da prata, mas ele conta com você para que esta obra cresça. A segunda verdade é que se dê de coração. Irmãos, muitas vezes a gente diz que faz as coisas voluntariamente, mas nem sempre vem do coração. Essa voluntariedade é para mostrar a ou B. Mas no passado, meus irmãos, também existiam um povo, escribas, fariseus, que faziam a obra e diziam que faziam voluntariamente, mas eles queriam aparecer. Mas Deus, ele não olha a obra em si, ele olha aquele que faz a obra, ele olha o coração daqueles que estão fazendo voluntariamente. E esta é uma das verdades que deve ser vivida pelo seu povo. A terceira e última verdade, esta é uma verdade abençoadora. É a fidelidade do Senhor àqueles que são fiéis a Ele, aqueles que dão generosamente e também voluntariamente com os seus corações. Mateus capítulo de número 25, verso 21, diz que o Senhor, ele coloca no muito aquele que no pouco ele é fiel. O segundo ponto da lição, irmãos, nos chama muita atenção, que vem falando sobre o tabernáculo, um projeto de Deus. A arquitetura do tabernáculo, ela foi de uma forma tão maravilhosa, projetada, arquitetada por Deus, que mesmo Moisés, sendo criado nas ciências do Egito, sendo um homem muito culto, ele não teria como projetar. Por quê? Porque o tabernáculo, ele vai muito mais além daquilo que o homem pode enxergar. Porque hoje nós estamos estudando todo um projeto, toda uma arquitetura de Deus, aonde ele simboliza já a vida de Cristo. Nós veremos nas lições seguintes que Cristo, ele é o tabernáculo e que a igreja, ela precisa ser o tabernáculo. Não tinha como Moisés prever o que viria no futuro. Não tinha como homem comum entender aquilo que Deus tinha preparado. O projeto foi feito por Deus nos céus para ser
completada aqui na terra. E quando foi completada? João capítulo 1 e verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus deu seu Filho como tabernáculo. Tabernáculo perfeito, sacrifício perfeito, a porta, o altar, a pia de bronze, todos os utensílios do tabernáculo. E esta é uma verdade que não pode ser tirada da igreja, porque ela simboliza Deus no meio da sua igreja. Homem perfeito que habitou no meio da igreja, no meio de nós, no meio do deserto, para fazer uma separação daqueles que escolham a Deus ao invés de um deserto, de um mundo perdido, de um mundo onde não há salvação. E Deus deu um plano físico de 100 côvados por 50 côvados. Essa metragem é equivalente a 50 centímetros, ou seja, a medida de um cotovelo ao dedo médio. E nesses 100 côvados por 50 metros, Deus colocou um pátio ou um átrio, que após a porta tinha o seu altar, o primeiro altar. E esse altar, ele era de madeira de acácia. Essa madeira de acácia coberta por bronze. Logo após a pia de bronze ou pia de cobre, como queira chamar, onde os sacerdotes lavavam suas mãos, lavavam seus pés, para pelo caminho, este caminho levar ao lugar aonde ficava a parte coberta do santuário. Mas, queridos, a separação do deserto para o santuário é maravilhoso, porque tinha uma cerca separando. Essa cerca, ela vinha de madeira de acácia, revestida de panos de linho torcido, brancos, representando a santidade. E elas faziam separação do deserto para o lugar do tabernáculo de Deus. Ao chegar à tenda do testemunho, como era conhecida, era a parte interna do tabernáculo, a parte coberta, já que o pátio ou átrio era a parte descoberta, ela ficava ao céu, mas esta parte é a parte coberta, e era composta de duas partes, onde tínhamos o lugar santo e o lugar santíssimo, também conhecido como lugar santo dos santos. No lugar santo, queridos, nós encontramos 3 elementos. Nós encontramos o candelabro, o castiçal, onde continham 7 lâmpadas. Nós encontramos a mesa da proposição de madeira de acácia. Encontramos também o altar do incenso, este revestido de ouro, aonde se apresentavam os sacerdotes a fazer a oração pelo povo de Israel. Finalmente, o lugar santíssimo, aonde só tinha uma mobília, a arca do testemunho, a arca da aliança, aonde nela se encontravam as tábuas da lei, se encontrava a vara de Arão, o maná escondido, aonde representava a presença de Deus no lugar mais santo dos santos, aonde o homem comum ele não tinha acesso. Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote ele poderia ir até aquele lugar. E para vocês terem ideia, meus amados irmãos, eles iam amarrados pelo meio, porque se eles fossem de qualquer jeito até a presença de Deus, eles caíam mortos, e aquela corda serviria para puxá-lo, porque no lugar santíssimo não tinha lugar para os pecadores. Como último ponto, irmãos, o terceiro ponto de nossa lição, nós vamos estudar sobre a tipologia de Cristo e a sua igreja. Nesta parte, nós vamos entender, através das próximas lições, toda a tipologia e simbolismo que cada parte do tabernáculo representa para relacionamento entre
Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a sua igreja. E queridos, está escrito em Romanos capítulo 15 e verso 4. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amados, o tabernáculo representa a igreja de Cristo na terra. Representa você na terra. A presença de Deus, simbolizada pelo Espírito Santo, que habita em você, vem fazer a diferença. Por isso que eu perguntei no princípio desta aula, por que estudaremos o tabernáculo? Para podermos entender um pouco do que é a habitação de Deus. Que possamos cuidar do templo e morada do Espírito Santo. Possamos cuidar das nossas vidas. Possamos entender que nós somos crentes, salvos, libertos do pecado e que nós temos que manter a casa de Deus perfeita para que a habitação do eterno nas nossas vidas seja também perfeita. Que possamos dar testemunho, que possamos andar neste mundo, nesse deserto. Meu irmão, talvez você ache que as pessoas desse mundo estão vivendo de uma forma até alegre, feliz, mas eu tenho uma notícia. Este mundo, irmãos, representa este deserto. Lugar de sofrimento, lugar de morte, lugar de mentira, lugar de traição. Mas, queridos, é neste deserto que Deus escolheu estabelecer o seu tabernáculo. E neste deserto que Deus escolheu habitar. É neste deserto que eu e você representa, meu irmão, o tabernáculo de Deus aqui na terra. Porque a igreja de Cristo somos nós. Mas como termos consciência que temos que preservar o nosso corpo, a nossa integridade, que possamos valorizar a presença de Deus nas nossas vidas, que possamos entender que no deserto não tem alegria, não tem felicidade, porque tudo que vem do deserto é só castigante, é sede, é fome. Mas na presença de Deus há fartura. Deus tem uma alegria plena para a sua vida. Deus tem um lugar santo para te levar. E Deus tem um lugar santo dos santos para que você vá morar com Ele. Na sua presença, no seu Shekinah, tem lugar maravilhoso para a sua vida. Tem um lugar grandioso. Este é o maior plano de Deus. E nós vamos estudar durante as lições que há de vir. Cada momento, cada plano de Deus para mim e para a sua vida. Meus irmãos, não deixe de frequentar as escolas bíblicas dominicais. A Assembleia de Deus Betel, durante todas essas lições, estará de portas abertas, a partir das 9h30 da manhã, com professores instruídos, capacitados, para estar trazendo mensagem da Palavra de Deus. Esse vídeo, irmãos, ele é introdutório, mas a Escola Bíblica Dominical é o maior seminário teológico do mundo, irmãos. E cada porta das Assembleias de Deus Betel estarão com professores capacitados, instruídos, para poder lhe ensinar. Tem lugar para aqueles que sabem muito, tem lugares para aqueles que não sabem nada. É um lugar onde a gente sente a presença de Deus, a gente passa a conhecer um pouco mais de Deus. Meus irmãos, você não pode perder. Durante esse trimestre de 2019, Deus tem um tabernáculo, tem a sua presença na sua vida. Amém?
Que Deus abençoe a cada ouvinte. Estamos finalizando essa lição, esse vídeo. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, para a sua casa, que você possa aprender cada dia mais na graça e no conhecimento de Deus. Convido você a estarmos orando. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai amado e Pai bendito, gostaria de te agradecer, Senhor, pela oportunidade única de estarmos aprendendo mais do Teu Santo Tabernáculo, aprendendo um pouco mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, te agradeço, Senhor, por cada irmão, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Senhor, entra com as Tuas mãos benditas e poderosas sobre a vida de cada um. Abençoa, Senhor, através dessa palavra, que não seja palavras humanas, mas que elas venham de Ti, que elas possam, Senhor, florescer no coração de todos os que estão assistindo. Meu Pai, eu te peço que cada lição da escola dominical desse trimestre seja uma bênção para cada aluno, cada professor. Pai bendito, tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as doces e divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. A igreja diz: Amém.